Abra a Bíblia, a Palavra de Deus, no capítulo 2, do primeiro dos 4 evangelhos que foi escrito. Vocês estão me olhando por quê? Qual foi o primeiro dos 4? Seminarista não vale, né? Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Marcos vai servir provavelmente de parâmetro, inclusive fonte de pesquisa para Lucas escrever o Evangelho, posteriormente que nós conhecemos como Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: Dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã, quando nós já decidimos ser invencíveis em Cristo Jesus. E agora, Deus, nossos corações estão como bandejas, esperando, ó Deus, a porção da palavra do Senhor sobre cada um de nós. Derrama, ó Deus, a palavra do Senhor sobre os nossos corações, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de dar um foco diferente a esse texto que você provavelmente já ouviu falar ou conhece, até pode ser muito bem esse texto. Jesus está outra vez em Cafarnaum. A casa dos pais de Jesus era em Cafarnaum. José, a essa altura, provavelmente, os estudiosos acreditam que já estava morto. Somente Maria, sua mãe, e seus irmãos, aqueles de Marcos capítulo 6, versículo 3, ali listados, ainda estavam em Cafarnaum. Jesus havia iniciado o seu ministério e ele retorna pelo menos 2 ou 3 vezes a Cafarnaum. E um desses retornos a Cafarnaum é este que nós acabamos de ler. Jesus está em casa e a multidão, sabendo que Jesus está ali em sua casa ou na casa de seus pais, a multidão acorre àquele lugar para encontrar Jesus. E eles vão chegando, vão entrando, eles vão se espremendo, um, como diz na minha terra, um relando no outro, e aí eles vão se juntando dentro de casa. Mas há naquele lugarejo, naquele vilarejo, ou aldeamento, como o Jeremias Albright, um escritor alemão,
estudioso da história de Israel, um livro em alemão, Hausgeschichte, ele fala, naquele aldeamento, um dos mais antigos, eles estão ali ao redor da casa e ali tem um homem paralítico deitado sobre uma cama. Esse homem, por ser paralítico, não há como ele chegar até onde Jesus está. Ele precisa que alguém possa levá-lo, e quem conhece o texto sabe que 4 pessoas se prontificam a levar o homem até Jesus. E eles tomam uma cama daquele homem, e eles saem, talvez pela janela, ou com muita dificuldade pela porta, com ele deitado na cama. Eles saem pelas ruas daquele lugarejo de Cafarnaum, e eles vão até a casa onde Jesus está. Quando eles chegam lá, há uma multidão na casa, e não dá para entrar, ainda mais com uma cama. Então eles têm uma ideia que é bem mais dificultosa de ser realizada. Um deles provavelmente vai sugerir, por que a gente não vai pelo telhado? Eu acho que eles estavam dispostos a fazer o que fosse possível, fosse necessário, mesmo que significasse que seria muito difícil. Porque, bom, seria dizer, vamos esperar até a tarde, a multidão vai embora, vai esvaziar um pouco, e a gente consegue. Vamos tentar pelo outro lado da casa, quem sabe tem uma porta nos fundos, ou janela de um cômodo da casa, vamos tentar outra. Não, e se a gente abrir um buraco no telhado? Abrir o buraco no telhado significa levar a cama com o paralítico até o telhado também. E a gente desce a cama pelo buraco no telhado. E eles fazem isso, eles sobem até o telhado, abrem uma clareira no telhado, e então eles descem o leito, a cama daquele homem, que vai dar trabalho, porque você vai ver no versículo 9, depois no versículo 11, que Jesus disse, o que é mais certo? Eu dizer a ele, tome a sua cama. E aí depois no versículo 11 Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, eu digo a você, tome a sua cama, o seu leito, o seu. Não era emprestado. Mas eu gostaria de dar um enfoque novo nesse texto. Eu gostaria que você pensasse na cama. Não é para dormir. Só pensar na cama. Pense agora. A Bíblia não diz mais quantos anos o papel desempenhado por esta cama de suportar o peso, ou de ser útil àquele que estava paralítico e deitava-se sobre ela todos os dias. E ela continuava ali. É louvável a atitude daqueles 4 homens, é sim. É louvável o esforço que eles vão fazer, é sim. Mas pensem na cama em si mesma, de suportar dia e noite o peso daquele paralítico, ininterruptamente. E quando os 4 homens têm a ideia, sabendo que Jesus está ali, eles dizem, nós temos boa vontade, nós vamos levar esse homem até Jesus, mas nós vamos precisar da cama. Nós vamos carregar esse homem, mas na verdade nós vamos carregar a cama que vai carregar esse homem. E quando eles chegam lá, a cama que tantos anos conhecia aquele homem, estava à disposição daquele homem, agora talvez fosse ela o maior obstáculo, a maior dificuldade que poderia levar os 4 homens à desistência. Seria muito mais fácil jogar o homem no ombro e conseguir entre a multidão um caminho para chegar lá sem a cama. Seria muito mais fácil os 4 pegarem pelos braços e pelas pernas e em meio à multidão cortar um caminho, abrir uma clareira no chão, no meio da multidão, para chegar até onde Jesus estava. Mas eles entenderam que era importante levá-lo na cama,
sobre a cama. E eles abrem uma clareira, e eles descem aquele homem na cama. E a cama vai ser colocada diante do Senhor Jesus. Se nós pensássemos e quiséssemos animar essa cama, dar vida a ela, imagine você o privilégio constituído depois de tantos anos, suportando o peso daquele paralítico, de ser carregada pela rua, de subir até o telhado. Imagine você o privilégio de ser colocada diante de Jesus. E aí Jesus diz a ele: perdoados estão os seus pecados. A multidão, alguns querem instaurar uma discussão e dizem: mas quem é você para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus disse: é bom que vocês digam isso, porque vocês podem saber que o Filho de Deus tem poder, não somente para perdoar pecados. O que vocês acham que é mais fácil? Dizer a ele: e perdoados estão os seus pecados? Ou dizer a ele: tome a sua cama? E aí no versículo 11, Jesus olha para ele e diz: então tome a sua cama e pode ir embora. A cama volta para casa com um homem não mais paralítico. Ele não vai esquecer aquela que durante tantos anos suportou o seu peso, as suas dificuldades, a sua enfermidade. Eu fico imaginando nós, se pudéssemos ser comparados àquela cama, quantos de nós suportam pesos, dificuldades de outras pessoas ao longo de tantos anos? Quando ainda aqueles homens, quando ainda Jesus não havia estado em Cafarnaum, quando ainda aqueles homens não haviam tido a ideia de levá-lo até Jesus, a cama já serviu àquele homem. A cama já estava à disposição dele. E nós, muitas vezes, nós convivemos com pessoas que são a semelhança dessa cama. Homens e mulheres que suportam o peso de alguém da família. Homens e mulheres que suportam o peso de alguns vizinhos, de alguns amigos. Homens e mulheres que suportam o peso de ministérios na igreja. Homens e mulheres que suportam o peso das lutas e dos sofrimentos de outras pessoas. Mesmo ainda quando ninguém vê. Mesmo ainda quando ninguém tomou a iniciativa de socorrer. Essas pessoas, à semelhança desta cama, elas estão lá, prontas para socorrer, prontas para ajudar. Elas estão lá para ajudar. E aí Jesus diz a ele: você está curado. E ele fica em pé. Ele se levanta e Jesus diz para ele: olha, toma a cama, leva a sua cama. Muitas vezes na minha própria vida, eu carreguei muitas pessoas. E depois de um tempo, eu vi essas pessoas me carregarem. Muitas vezes, eu vi pessoas me carregarem na minha conversão, no ministério pastoral, na minha conversão. Eu vi pessoas me ajudarem financeiramente para que eu pudesse estudar. Vi muitas pessoas me carregarem. E algumas vezes eu tive o privilégio de poder carregá-las também. Havia uma parceria entre o paralítico e a cama. Durante um período, a cama o carregou. Suportou o peso dele. A luta, o sofrimento, o choro, a madrugada fria, ela suportou o peso dele. E agora, ele não precisava mais que ela suportasse o peso, pelo menos do jeito anterior, mas ele podia carregá-la, levá-la para onde ele fosse. Graças a Deus. Mas essa transformação excelente, fantástica, entre ser carregado e se tornar carregador, ela só acontece por causa de uma experiência. Ele esteve diante de Jesus. Tanto ele quanto a cama. Jesus é capaz de fazer com aquele que é carregado se tornar carregador.
Jesus é capaz de fazer aquele que carregou a vida inteira descansar e poder ser carregado também. Se você puder perceber a dinâmica desse relacionamento entre o paralítico e a cama, e quando a multidão vê que o carregado agora está carregando, diz que todos se maravilharam. Versículo 12, todos se maravilharam, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: nós nunca vimos coisa assim. Quantos drogados hoje são evangelistas? Eles eram peso. Quantos que viviam nas costas das outras pessoas, da sociedade, quantos se tornaram carregadores, passaram a socorrer as outras pessoas, passaram a dar estudos bíblicos para outras pessoas, passaram a abençoar pessoas nos lugares onde trabalham, onde estudam, onde dão aula, onde são pessoas extraordinárias hoje, carregando outras pessoas, mas já foram carregadas um dia. Tudo isso só é possível em Cristo Jesus. Ele para diante de Jesus e a cama também para diante de Jesus. Jesus transforma a cama que carregava em carregada e transforma o homem carregado em carregador. Só Jesus é capaz de fazer isto. Pare para analisar a sua vida. E eu gostaria de encerrar com duas perguntas. Quem já carregou você? No seu sofrimento, na sua dor, na falta de dinheiro, na falta de amigos. Quem carregou você? Quem levou você nas costas ou às costas porque você não tinha forças? Quem? Essa é a primeira pergunta. Mas em Cristo Jesus, nesta manhã, você pode ser transformado de carregado para carregador. E eu quero perguntar: quem você vai carregar para onde você for? Mudando o seu lema de carregado para carregador.